Por favor, desliga o meu que eu não estou conseguindo. E eu? Já desliguei, Noeli. Tira o dedo daí, Noeli. Aí, pronto. Posso começar, Cláudia? Então, boa noite a todos, meus amigos queridos do coração. Com muita alegria, né, que nós estamos aqui, né, para aprendermos um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus. Este Evangelho da noite, ele está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E dessa bem-aventurança, né, de que trata o capítulo 10, tem grandes subtemas que envolve o perdão, a reconciliação e o julgamento. Na sexta passada foi abordado o perdão e hoje nós vamos abordar a reconciliação. Gostaram? Então, eu vou ler aqui o trecho de Mateus, né? Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Diz o seguinte: reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos leve ao ministro da Justiça e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último cêntimo. Então, palavras de Jesus relatadas por Mateus, né? E então, nós vamos vendo, né, essa questão da reconciliação. Oh, meu Deus! Reconciliação, né? Procurando no dicionário, né, eu vi lá o que é reconciliação, e está lá: estabelecer a paz, tornar amigos, recompor. E Jesus recomenda, né? Com quem? Com o adversário, né? E aí nós podemos perguntar, mas quem é o adversário? E teremos como resposta eu e o outro, né? Só que eu e o outro temos um adversário comum. Às vezes nós pensamos que só nós temos o adversário, mas o outro tem o mesmo adversário que nós. E é um adversário complicadinho, difícil de ser combatido, mas não é impossível, como a nossa querida Jo sempre fala. Depende de cada um de nós. E esse adversário nada mais é do que o orgulho e o egoísmo. Então, nós temos o orgulho e o egoísmo, e o outro também tem o orgulho e o egoísmo. Mas nós podemos pensar um pouquinho assim: corrigir o orgulho e o egoísmo no outro é muito difícil. É praticamente impossível para nós, principalmente no estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Então, o que fica recomendável? Olhar para nós, voltar o olhar para nós. O que equivaleria dizermos assim? Faça a sua parte e deixe o outro fazer a parte dele, né? Então, nós vamos vendo aqui Emmanuel, num trechinho do livro Palavras de Vida Eterna, né, perante os inimigos. Olha o que diz esse benfeitor:
renunciemos à presunção de viver sem adversários, pois eles funcionam como fiscais e examinadores dos nossos atos. Ai, 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 ai. Quando nós pensamos que temos um inimigo, de repente nós temos um amigo. Fiscais e examinadores dos nossos atos. Porque se nós não temos esses fiscais e esses examinadores, nós ficamos acomodados à situação. E o Evangelho diz assim: oba, uma pessoa falou isso, duas também, 3, 4, 5, nossa, está na hora de refletir, está na hora de ver o que está acontecendo. Mas Emmanuel, esse benfeitor querido, fala: não percamos a nossa paz. Aí é complicado. Como é que nós não vamos perder a paz? Mas não é aquela paz de você falar, ai, tudo zen, tudo muito bem, ele apontou meu defeito. Não, não é assim que ele coloca, né? Ele coloca no sentido de paz de compreensão, que você possa compreender, que você possa refletir, né? E aí eu lembrei do Divaldo, quando ele fala assim que ter inimigo não é o problema, né? Porque ele tem inimigos. O importante é ele não ser inimigo de ninguém, né? Então, isso que é fundamental, né? Então, Jesus, neste evangelho, ele faz uma recomendação muito importante. Ele diz assim para nós: reconciliação o mais cedo possível, né? O mais cedo possível. Olha uma palavra-chave aí, né? Nessa bem-aventurança, né? E outra palavra-chave, enquanto estiveres com ele a caminho, né? E o que nós podemos entender com esse o mais cedo possível? Nós podemos entender, em primeiro lugar, para que a nossa oração, né? Porque nós sempre pedimos a Deus, ai, meu Deus, me livre dessa atormentação, dessa inquietação, né? Dessa pessoa que fica pegando no meu pé, né? Então, nós fazemos sempre esse pedido a Deus, né? Então, nós vemos aqui que o Evangelho fala para nós assim, para que a nossa oração chegue a Deus sem o sentimento de revolta. Oi, ai, ai. Então, nós lembramos da de Jesus, né? A oferenda ao altar, né? Você vai fazer a sua oferenda, mas antes vá lá reconciliar com o seu adversário, né? E uma outra passagem de Jesus que também diz o seguinte: ajuda-te e o céu te ajudará. Quer dizer, não adianta você ficar pedindo para tirar a pessoa do seu caminho, se muitas vezes a pessoa é o seu amigo que está te ajudando neste caminho, né? Então, vamos refletir, vamos pensar bem sobre essa proposta de Jesus. E, em segundo lugar, né, por que mais cedo possível? É para não deixar as coisas se avolumarem. Os adversários são nossos opositores, porque eles alimentam pontos de vista contrários aos nossos. E muitos deles, indiscutivelmente, têm suas razões nos seus pontos de vista. E que nós precisamos respeitá-los. Mas, se nós o julgamos, esse nosso adversário, como sendo um ignorante, e às vezes ele é mesmo ignorante, além de ignorante, ele é perverso, ele é violento, né? Ele pode ser mesmo tudo isso. E o que Jesus recomenda? Recomenda que a gente possa fugir da contenda. Então, fugir da contenda enquanto é tempo, né? Porque Jesus fugiu de várias contendas, com escribas, com fariseus. E por que Jesus fugia da contenda? Porque ele avaliava que não valia a pena naquele momento. Eles não estavam preparados para o entendimento. Então, se afasta sem rancor, sem ódio, sem mágoa. Aguarda o momento oportuno
para que haja oportunidade da reconciliação. Fugir da contenda, evitar a contenda, é um ato de bondade e compreensão também. Nós sabemos que os grandes abismos, as grandes erosões, elas se iniciam por pequenas valas, pequenas valetinhas, né? E quando nós fechamos essas pequenas valetinhas o mais cedo possível, fica mais fácil esta conciliação. E está lá, enquanto estiveres com o adversário no caminho, né? Com ele a caminho. E aí eu me lembrei de um caso que nós tivemos em São Paulo, né, quando eu estava trabalhando lá em São Paulo e trabalhando tanto na escola quanto no centro espírita. Nós tínhamos uma colega, né, uma companheira de escola, né, de profissão, que ela tinha uma contenda com a sogra, mas uma contenda horrível. Era uma desavença terrível. Ambas viviam doentes do corpo físico e doente da mente também, né? Doente do espírito. Mas uma não queria ceder à outra em hipótese nenhuma. E nós sempre aconselhando, sempre fazendo o papel de intermediação ali, mas não tinha nenhum resultado positivo. A sogra, cada vez mais doentinha, chegou uma hora que a sogra desencarnou. E no dia seguinte, ela aparece lá na escola, toda feliz, mas radiante de felicidade, porque a sogra saiu do caminho dela. Então, eu e outras amigas, né, que frequentávamos o centro espírita, começamos a fazer orações, né, porque nós sabemos que a sogra não iria sair do caminho assim com tanta facilidade. Dito e feito, começou um problema de obsessão terrível, que durou meses e meses e meses, até que esta nora começou a frequentar a doutrina espírita, a bendita doutrina espírita, que esclarece, né? E começou a compreender os processos obsessivos, né? Além da vida, né? E a primeira a ceder foi a sogra. Olha que interessante. Ela cedeu, ela achou que não valia mais a pena continuar naquela situação. E foi encaminhada, né, para outros locais de acolhimento, né, para que a situação melhorasse, e essa nora foi aos pouquinhos recuperando a saúde novamente, né, e o processo de cura começou a se iniciar. Então, lá no Evangelho está dizendo assim, morta a cobra, cessa o veneno. E Kardec diz lá que isso é falso quando aplicado ao homem. Por quê? Porque o Espiritismo explica que o corpo é a vestimenta, é a roupa do espírito. E o espírito é o ser pensante, é o ser que age. Então, no desencarne, o espírito deixa o corpo físico, mas ele não deixa de pensar, ele não deixa de sentir, ele não deixa de agir. E é aí que poderá iniciar, né, os processos obsessivos de vários graus que são citados lá no Evangelho, como a subjugação e a possessão, né? Então, nós vamos percebendo que obsessor e obsidiado, ambos são, ao mesmo tempo, vítimas e algozes da falta do perdão. O perdão que inclui a indulgência, a caridade. O Evangelho, né, de Mateus, ele diz, na continuidade, para que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, depois ao ministro da Justiça, que não é o Sérgio Moro, né? E depois que você fique na prisão. Olha, gente, olha uma coisa, a sequência aí, né?
juiz, ministro da Justiça e prisão. E só vai sair da prisão quando pagar o último centavo. Então, quando você olha esse texto, a gente fica assim meio que de boca aberta, né? Que é isso, meu Deus do céu? Será que é tudo isso mesmo? E aí a gente vai buscar, né, a palavra de benfeitores amigos, né, que tem um conhecimento maior do que o nosso, né, para explicar esse trecho para nós, né? E então, para nossa tranquilidade futura, né, o Evangelho está lá falando para nós corrigir o mais rápido possível algum deslize que nós tenhamos cometido. Essa é a primeira coisa, o mais rápido possível. Aí Emmanuel nos socorre dizendo o seguinte, está lá no livro Pão Nosso: faze o bem quando puderes, enquanto caminha lado a lado, porque se o inimigo for tão implacável e te entregue ao juiz, você terá provas e testemunhos a apresentar. Sabe que provas são essas e que testemunhos são esses? O bem que nós fazemos. Olha, o bem que nós fazemos a cada momento da nossa vida. Então, esse bem, né? Não revidar, trabalhando na harmonização, né? A fuga da contenda, reconhecendo o adversário por doente que necessita de tratamento, porque fugir da contenda não é ato de covardia, é ato de valentia. Muitas vezes, o inimigo está dentro de casa, e a reconciliação consiste em evitar um mal maior. Isso já é um bem. Então, quando o inimigo está dentro de casa e ele é perverso, ele é agressivo, ele é violento, que você busque ajuda, que você não seja conivente com o mal, porque a partir do momento que você busca ajuda e não é conivente com o mal, isto já é um bem que você estará praticando. Já é o primeiro passo na reconciliação com você mesma, com a sua dignidade. O Mestre Jesus, ao propor a reconciliação, vê a necessidade de nossa iniciativa no ato de ajudar aqueles que discordam das nossas opiniões ou que nos atiram espinhos à dignidade pessoal, a nossa dignidade pessoal, diz aqui o nosso benfeitor Emmanuel. Então, nós precisamos lembrar que se o nosso adversário está nos atirando espinhos, está ferindo a nossa dignidade pessoal e nós estamos sentindo todos esses reflexos, nós estamos numa lei de sintonia vibratória. E a lei de sintonia é lei. Então, sair da sintonia do mal é o nosso propósito, é o nosso primeiro passo. E como podemos sair da sintonia do mal? Buscando a luz da oração. Porque quando nós buscamos a luz da oração, nós vamos estar nos sintonizando com nossos benfeitores queridos. E os nossos benfeitores queridos vão nos intuir, nos inspirar nas melhores medidas que possamos tomar. Porque Jesus coloca lá, né? A cada um segundo as suas obras. Toda vez que nós convertermos um inimigo num irmão, o que acontece? Nós eliminamos o foco vibratório de energias desequilibradas contra nós, melhorando a nossa economia espiritual, diz o benfeitor querido. Olha, eliminar um foco vibratório de energia desequilibrante. Quem não gostaria disso? É uma proposta inteiramente racional, condizente com a nossa condição espiritual neste planeta de provas e expiações, de conseguir fazer, de conseguir realizar
com a nossa vontade, o nosso esforço e a nossa prece. Então, o evangelho lá no texto, né, termina assim: pagar até o último cêntimo, até o último centavo, né, diz lá no trecho de Mateus. E quando que é esse último cêntimo, esse último centavo? É justamente quando cessam as cadeias de ódio e rancor. Isso demanda tempo, isso demanda várias reencarnações, muitas vezes. Isso demanda vontade, isso demanda perseverança da nossa parte, porque nós podemos fazer a nossa parte, mas não podemos responder pela parte do outro, né? Mas o importante é sempre darmos o primeiro passo. Isso nos compete. A justiça de Deus é fundamentada no perdão, na indulgência e na caridade. Então, fazendo a nossa parte, mesmo que seja gota a gota, nós estaremos quitando o nosso carnê de débitos. E a contabilidade divina, essa palavra estava lá no livro Estude Viva, né? A contabilidade divina trabalha com uma única moeda universal. Esta moeda chama-se o bem. O bem envolve a caridade para com o próximo e a caridade para conosco mesmo, né? Então, se tivermos a caridade para conosco mesmo no processo de reconciliação, já estaremos angariando esta moeda, né, que é o bem. Então, a proposta do nosso Evangelho da Noite, né, para encerrarmos essa nossa conversa, né, de hoje à noite, é sem rancor, reconciliação sempre, e vamos ser felizes. Graças a Deus. Agora eu vou pedir ao Luiz aí que indique alguém para a prece e para as vibrações. Ok, muito bom. Vamos fazer aí então a prece. A gente está com um grupo bom aí. Moscoso, você faz a prece, Moscoso? Vamos aproveitar a prece que o Moscoso vai fazer e a gente fazer as vibrações aos corações queridos que estão aí acometidos pela Covid-19, né, envolvendo os familiares, principalmente daqueles que partiram para a pátria espiritual, vibrando conforto, né, paz a todos esses corações, aos nossos familiares, aqueles corações queridos que fazem parte da nossa vida e que muitas vezes no nosso dia a dia nós tomamos conhecimento de amigos, de familiares que estão em situações difíceis. Então eu passo agora a palavra para o Moscoso, para ele fazer então a nossa prece, então. Tá ok, Moscoso? Muito bom. Então convido a todos para fecharmos os nossos olhos e elevarmos o pensamento a Deus, nosso Pai, ao querido Mestre Jesus, aos mentores, amigos, para agradecermos. Agradecemos pela bênção da oportunidade que tivemos nessa noite. Embora distantes fisicamente, mas juntos e unidos espiritualmente. Obrigado, Senhor, por nos ter dado condições de aprendermos a utilizar esse artifício técnico que nos foi colocado à disposição para a nossa prece, o comentário do Evangelho e para estarmos juntos. Mas, Senhor, antes de encerrarmos, com o coração cheio de amor e voltado para o Senhor, confiantes na providência divina, é que nós rogamos
ao querido Mestre Jesus e aos abnegados irmãos da Pátria Espiritual Maior, vibrações de luz, paz, de saúde e alento a todos aqueles acometidos do coronavírus, os que estão doentes, internados nas UTIs, nós que já passamos por uma UTI, sabemos o quão difícil é passar por lá. Que os bons espíritos, guiados por Dr. Bezerra de Menezes, toda a sua equipe médica, olhe por esses irmãos. Da mesma forma, olhando por aqueles que estão infectados, mas que ainda a doença não se manifestou, para que não se manifeste. Igualmente, aqueles outros que ainda não foram infectados, para que sejam protegidos. E nós pedimos licença para vibrarmos por todos os companheiros da nossa casa espírita, todos os trabalhadores, voluntários, professores, alunos, os que estão assistidos, gestantes e carentes, e todos que frequentam o nosso centro, dando a todos eles essa proteção. E também pela nossa família, pelos nossos familiares e pela nossa família espírita. Querido Mestre Jesus, rogamos que esteja conosco hoje e sempre. E essa petição nós fazemos pela prece que o Senhor nos deixou. Receba, Pai amigo, irmão maior Jesus, a nossa prece. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Fiquem na paz e na alegria e vem. Que assim seja. Que ótimo. A nossa gratidão a cada coração querido que nos acompanharam na noite de hoje, que possamos permanecer em nossos lares, acolhidos, e que possamos estar sempre sintonizados uns aos outros, para que possamos manter-nos unidos espiritualmente e dar continuidade, né, à nossa missão, digamos assim, às nossas responsabilidades, ao nosso trabalho no campo do bem. Como a própria Esther colocou, né, e com as palavras de Emmanuel, o bem que fazemos nos auxilia e muito. Por conta disso que o nosso codificador nos coloca para nós de que fora da caridade não há salvação. Ou seja, é o trabalho mútuo entre uns e outros, né? E nós estendemos as mãos para o apoio mútuo e contínuo. Né? Conseguiram me ouvir? Pode falar, Moscoso. Conseguiram me ouvir? Sim, Moscoso, ouvimos sim. Nossa.